Pessoal, há 2 anos atrás, nós entregamos essa casa para o proprietário, tá? E a pergunta hoje não é sobre a construção, sobre o método construtivo, e sim sobre o que o proprietário vivenciou nesse período. Vem comigo! Pessoal, faz 2 anos que nós entregamos aqui a casa para o Beto, né? E hoje nós viemos aqui não como construtor, mas como uma visita amigável e aproveitar também e fazer aqui alguns questionamentos para o Beto, né? Tudo bem, Beto? Tudo bem, prazer recebê-los, sempre Muito bom. obrigado. Beto, tem 2 anos que nós entregamos aqui e eu queria te perguntar como é que foi a vivência durante esses 2 anos aí que você teve morando na casa. Qual foi assim um aspecto que você mais gostou da sua casa? Lembrando que essa aqui é uma casa que nós fizemos com a tecnologia construtiva Light Steel Frame, né? É uma casa que ela tem elementos superiores em relação à construtiva. Olha, eu diria que dois aspectos importantes a gente pode dizer sobre essa casa. Primeiro que é a relação da amplitude térmica, né? É uma casa aconchegante, não faz nem tanto calor, não faz nem tanto frio, é um ambiente bem aconchegante, bem gostoso. Isso é uma coisa que me chama atenção. Outra coisa que chama atenção é que às vezes a gente acha que por ser uma casa em light steel frame, nós vamos ter barulho dentro da casa, né? Fala lá em cima, escuta aqui embaixo, fala... Não, a casa ela é relativamente bastante silenciosa. A gente não escuta o que as pessoas ficam tratando de um quarto ou de um cômodo para o outro, e isso é uma coisa que me chamou atenção, que eu não esperava, que eu achei que fosse ser mais barulhenta. E essa parte é aconchegante, né? É uma casa bem aconchegante, é uma casa que quem convive aqui dentro percebe. É uma casa muito interessante, esse sistema construtivo. Olha, eu só tive alegrias, eu não tenho o que reclamar e eu gosto muito do sistema. Para mim é muito bom. Continuando um pouco sobre a questão térmica e acústica da casa, na chuva, como a casa se comportou? Fez muito barulho? O que você tem a dizer? Não. Uma casa convencional do ponto de vista de barulho. A gente não ouve aquela chuva que cai no telhado, nem mais para lá, nem mais para cá. É uma casa convencional nesse sentido. Conforme disse anteriormente, o conforto acústico e térmico são muito positivos, até pelas mantas que nós colocamos, né? Sim. Em toda a estrutura da casa. Aquela ideia que vai fazendo bum, 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 bababá. O famoso toque-toque, né, Beto? Toque, esquece. É praticamente inaudível alguém aqui embaixo ou alguém lá em cima andando para cá ou para lá. Lembrando que essa sua casa, nós projetamos ela com o que tinha de melhor na época. E Beto, qual é o seu cantinho preferido da casa? Qual é o espaço que você mais utilizou e que você mais gostou aqui da sua residência? O cantinho que eu mais uso é o cantinho da televisão, né? O cinema? O cantinho do cinema ali, eu fico ali deitado, ali é o ponto que eu aproveito bastante, porque eu posso colocar a televisão num volume relativamente alto, sem incomodar os demais que estão dentro da casa. Então ali é um canto que eu me escondo e que gosto de ficar, realmente é bastante aconchegante. Certo. E Beto, em relação aos reparos necessários, né, de pequenos reparos, você notou que é uma casa mais difícil ou mais fácil de se fazer, de se executar esse reparo? Bom, eu praticamente não tive reparo. O reparo que eu tive aqui foi alguma coisa de uma torneira, ou uma coisa de uma mangueira, uma coisa de uma saída de uma sauna. Mas, obviamente, uma porta,
Mas, obviamente, pelo fato de ter a estrutura em drywall com toda essa proteção, foi muito fácil tirar, foi muito fácil colocar, foi muito fácil consertar. Tem um pouquinho de trabalho? Tem um pouquinho de trabalho, porque você está numa casa nova, você até fala assim, mas a casa é nova, mas são pequenos detalhes que você vai ajustando. Depois que você fez esses pequenos ajustes, os problemas acabaram e vida que segue, não tivemos mais nada. Agora eu vou para uma pergunta um pouco mais tendenciosa. Você indicaria construir uma casa em light steel frame? Depois de ter usado uma casa de alvenaria, né, e usando uma casa de steel frame, qual você teria preferência na construção? Eu indicaria sim a light steel frame pela facilidade de construção, ou se não dela, que você tem que estar com a verba pronta, porque não adianta você querer ficar enrolando na construção. Sim. Como uma casa de alvenaria. Como foi a sua experiência com a construtora Aura? Bom, eu desde que contratei a construtora, na sua pessoa, o Simon, eu sempre tive toda a estrutura, todo o aporte antes da construção, durante a construção, depois da construção. Até hoje, a gente, não fosse isso, nós nem estaríamos gravando aqui, né? Não estaríamos tendo essa conversa amistosa. É um suporte que vai em todos os sentidos, em todas as dúvidas que a gente possa ter. Principalmente para mim, que foi a primeira casa que eu construí, então eu não tinha tanta experiência. E todas as vezes que eu tive algum tipo de dúvida, a gente teve o total suporte, total apoio, e até hoje continua dessa forma. Nada passa do que uma troca de informações, uma troca de ideias, né? Algumas dúvidas, e assim a gente vai levando. Mas eu posso dizer que eu tenho uma satisfação muito grande de ter contratado a Aura como minha construtora. Se eu tivesse que levantar outra casa, eu construiria da mesma forma, da mesma maneira, com os mesmos profissionais que aqui trabalharam. Essa é a minha colocação. Que bom. Fico muito feliz de ouvir isso. Porque a gente luta muito ali para poder reforçar a questão da cultura do atendimento ao cliente, né? Não é só sobre erguer parede, né? É sobre você ter um relacionamento, é sobre você entender o que o cliente precisa, para você entregar-lhe o melhor produto, né? Então, agradeço aí pelas palavras, fico muito honrado, Beto. Então, Beto, eu gostaria de estar agradecendo aí a sua receptibilidade, né? Como sempre, é um amigo que essa obra me deu. Primeiramente, sou eu que agradeço a sua sempre gentileza de estar junto com a gente, sempre nos atendendo. Você nunca se fortuite de atender o seu celular, deve tocar bastante, mas sempre dá o retorno para a gente nos momentos adequados, tudo que eu precisei. E é sempre uma alegria recebê-los. Estamos aqui. Eu agradeço o seu tempo. Muito obrigado, Beto. E vamos para a próxima.